Excelentíssimos e reverendíssimos bispos eméritos, Dom Paulo Cardoso e Dom Manuel dos Reis, reverendíssimo Sr. Milton Porfírio, na pessoa de quem saúdo os reverendíssimos sacerdotes e diáconos aqui presentes, reverendíssimas irmãs religiosas, excelentíssimas autoridades, estimado povo de Deus que compõe esta centenária Igreja Diocesana. Há 40 dias iniciamos a caminhada quaresmal, iluminados pelo tema da campanha da fraternidade, que nos convida a vivermos a amizade social a partir de uma dimensão bíblica e extremamente profunda. Vós sois todos irmãos. Confere Mateus 23, versículo 8. Pensar na campanha da fraternidade é neste ano jubilar centenário de instalação desta diocese, com a chegada do seu primeiro bispo, Dom Antônio Maria Malan, e permitir que nossas palavras deixem de ser discursos frios e vazios, a fim de passarmos a uma praxis concreta, que de fato gere testemunho vivo e eloquente, como batizados que somos todos nós. A amizade social nasce quando possuímos o desejo de ver Jesus, ver e conhecer o Senhor da vida, é ter profunda intimidade com o Mestre, conformando nossa vida à sua vida. O Senhor Jesus é aquele que acolhe a todos, convidando-nos a um processo chamado conversão. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, como está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Certamente um dos maiores desafios da nossa fé e da nossa vida. Carregando nossas cruzes diárias, também somos chamados a ser sirineus do outro, do próximo e do irmão, independente de quem quer que seja. Ser um sirineu é abraçar a dor do outro, ouvindo, aconselhando e, se necessário, advertindo-o na caridade. Sem a caridade cristã, a amizade social não acontece verdadeiramente, pois é ela quem nos permite estar com e ouvir aquele que, muitas vezes, pensa diferente de mim. Deste modo, a vivência da tão conhecida e falada fraternidade sacerdotal deve crescer e amadurecer na fé, para que a partir da caridade, esta fraternidade sacerdotal deixe de ser uma frase solta e comece a ser efetivamente uma realidade em todos os cantos e recantos da fé, onde somos chamados a anunciar a boa nova do Evangelho. A amizade social dentro de um presbitério não parte de ideias políticas que aprazem ao poderio, mas a disponibilidade de servir como Cristo bom pastor foi, é e sempre será imagem perfeita do servo bom, fiel e obediente. Pensar numa amizade social é querer saber construir pontes, derrubando muros que podem enfraquecer a vida missionária da Igreja. As pontes nos permitem chegar ao outro lado da margem, isto é, ao lugar que pode ser diferente do meu aclimatado habitat. Isto nos convida a fazermos uma experiência nova,
como o presbitério da centenária diocese de Petrolina, e querermos, a partir da Eucaristia que nos conduz à cruz e à Páscoa, a fazermos e vivermos um novo tempo de reconquistar a confiança primeiramente em nós. A vida sacerdotal, a vida de um padre está para ser proclamador de um Deus. Isto porque, como dizia tão bem o Santo Padre, o Papa Bento XVI, o mundo tem necessidade de Deus. Não de um Deus qualquer, mas do Deus de Jesus Cristo, do Deus que se fez carne e sangue, que nos amou a tal ponto de morrer por nós, que ressuscitou e criou em si mesmo um espaço para o homem. E quem pode dar Deus para o mundo e para os homens, senão nós, os padres? Quem é que pode ser a ponte entre os homens e Deus, senão nós, os padres? Ser sacerdote, estimados padres, significa tornar-se amigo de Jesus Cristo. Entretanto, não somos chamados a ter uma amizade como o mundo prega, mas sim uma amizade que é traduzida em abandono total àquele que nos chamou. E quando um padre possui esta amizade com Cristo, o povo de Deus reconhece, encontrando no padre a imagem viva do Cristo, bom pastor, do servo bom, fiel e obediente. Entretanto, parece-nos que esta imagem perfeita do Cristo bom pastor está cada vez mais vitimizada por aquilo que se chama hoje de sociedade do espetáculo. Muito nos entristece perceber que às vezes, para ser um bom padre, o presbítero tem que viver uma espécie de teatro, onde ele se orna para viver uma dramaturgia no altar. Parece-nos ainda que a piedade e o amor, com tudo aquilo que é próprio da vida sacerdotal, isto é, a Santa Missa diária, pública ou privada, a adoração pessoal, a confissão, a reza do terço, a liturgia das horas, a visita aos enfermos, seja em casa, seja nos hospitais, e às famílias, a via sacra, não ganham valor e sentido se o padre teatralizar aquilo que lhe é próprio, a tal ponto de se fazer escravo das mídias sociais, como que o bonito serviço silencioso e quase invisível, que é extremamente consolador àqueles que necessitam, não tivesse o maior valor. A Igreja, por meio da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, não nos concedeu o ministério sacerdotal ordenado para uma dramaturgia da vida ministerial. Não somos ordenados para sermos estrelas e pop stars da vida pública, midiática e social. O padre é padre unicamente para fazer aquilo que compete a ele, ou seja, para curar os corações feridos através dos sacramentos, dos sacramentais, do cuidado com aqueles que são marginalizados pela sociedade e, por fim, na dinâmica da acolhida para com todos sem distinção, tendo em vista aquela que é a lei suprema da Igreja, a salus animarum, ou seja, a salvação das almas, conforme está escrito no cânon 1752. Ser padre não é status, ser padre é servir, ministrar. Ser padre
não é ser estrelinha de invenções e absurdos litúrgicos que ferem a igreja. Ser padre é permitir que Cristo cresça através do nosso esconder-se. Ser padre é ser autêntico com tudo aquilo que Cristo nos pede. Autenticidade. Mesmo que a sociedade nos chame de antiquados, a sociedade nos chame de tridentinos, devemos nos silenciar, pois Cristo é a medida de todos os tempos, como nos ensinava São João Paulo II. Assim sendo, o Papa Francisco nos diz a nós que somos padres, que o padre deve ser um apaixonado pela igreja. Isto nos convida ainda a pensarmos sobre nossa dimensão esponsal de padres para com a igreja. Somos verdadeiramente apaixonados por aquilo que a igreja nos pede? Ou ainda desejamos colocar nossos ideais e projetos pessoais dentro da igreja, que num dito popular pode ser falado assim: queremos vender nosso peixe na banca da igreja? Somos padres, sim, somos padres. Mas somos padres para sermos a imagem de Cristo, de um Cristo apaixonado pela igreja, de um Cristo servo bom, fiel e obediente, capaz de sair sempre de sua zona de conforto para ser sinal de esperança para o povo de Deus, que espera e anseia pela presença do sacerdote e nada mais de um sacerdote. O padre não é padre somente para rezar a Santa Missa, mas a Eucaristia é sim o centro de sua vida. Ela, celebrada diariamente, impulsiona o sacerdote a ser presença viva e cativa no meio da comunidade, no meio do povo de Deus, sendo ponte e não muro que divide e empobrece a ação missionária e evangélica da igreja. É isto que o povo que nos é confiado espera de nós. O povo de Deus espera um padre verdadeiramente apaixonado pela igreja, pela sua vocação, um padre que anima, um padre que dá vigor, um padre que traz esperanças, alegrias e consolo nas horas mais difíceis. É para isto, somente para isto, que nós fomos ordenados sacerdotes. Deus quis precisar de nós para sermos pontes e não alfândegas da fé católica. E tudo isto só acontece se o padre vive verdadeira e conscientemente a sua vida ministerial, colocando em prática as suas disposições publicamente declaradas no dia da ordenação sacerdotal, acompanhadas das promessas de respeito e obediência ao bispo próprio que o ordena e aos seus sucessores. Se não a vive deste modo, será vítima da sociedade do espetáculo, onde se traveste de um personagem para enganar a si mesmo e ao próximo. Não nos permitamos, como presbitério desta diocese de Petrolina, querida diocese centenária, a chegarmos a tal ponto tão infeliz. Sejamos padres, cada vez mais felizes, alegres, apaixonados, desprendidos, desapegados, colocando a igreja acima de nossos interesses pessoais. Pois, quando fomos ordenados, não fomos ordenados para o nosso bel prazer, mas sim em vista do bem da igreja e da santificação do povo de Deus, mesmo que isso nos custe até
a própria vida. Isso também só acontece quando o povo de Deus reza pelos padres, pelos bispos, pelo Papa. Um povo que não reza pelo seu padre é um povo que ainda não compreendeu a pessoa do padre dentro da comunidade de igreja. Em todas as posses canônicas que a nossa igreja diocesana vem vivendo e celebrando, tenho exortado aos fiéis que uma paróquia não se faz somente com o padre sem o povo, e nem o povo sem o padre. Povo e padre, padre e povo, devem caminhar juntos a partir da oração, um rezando pelo outro, um santificando o outro, um ajudando o outro. Só assim a ação evangelizadora, missionária, sinodal e samaritana acontece na vida da igreja diocesana. Por isto, quero pedir aos fiéis aqui presentes e àqueles que nos acompanham pela mídia social, pela Rural FM, rezai pelos padres, rezai pelas vocações, rezai por estes homens que deixaram tudo para seguir Jesus, a fim de serem pontes em cada paróquia, quase paróquia e área pastoral desta nossa centenária diocese de Petrolina. Rezai também por aqueles que vivem crises, desânimos, depressão, ou mesmo deixam o ministério por diversas razões, mas continuam sendo os nossos irmãos na fé e filhos da igreja. O padre é o homem ungido pela igreja na ação do Espírito Santo, a fim de ser bálsamo na vida do povo de Deus. Com a oração dos fiéis, o bálsamo fica perfumado, o bálsamo cura feridas, o bálsamo é eficaz e restaura vidas. Estimados padres e diáconos, permitam-me nesta quinta-feira santa, em que celebramos a instituição do sacerdócio ministerial e da Eucaristia, agradecer a cada um pela vida doada. É momento de render graças a Deus pelo vosso sim. Como pai e pastor desta igreja diocesana há 6 anos, quero lhes dizer o meu muito obrigado. E juntos carregamos cruzes, mas também celebramos grandes conquistas. Nossa diocese de Petrolina cresceu, e isso aconteceu porque muitos de vós uniram suas mãos ungidas às mãos deste pobre pecador bispo. Nestes 6 anos caminhamos e hoje podemos ver alguns frutos. Temos 28 seminaristas. Conseguimos edificar uma cúria diocesana. Iniciamos o trabalho de restauro do Palácio Episcopal São José. Criamos paróquias. Ordenamos 6 padres e 4 diáconos transitórios para o clero diocesano e mais 2 sacerdotes religiosos. Avançamos nos cuidados com a Casa Boa Nova, Rainha dos Anjos, com sua ampliação e outros recursos. Melhoramos certamente nossa administração, nossas estruturas, damos passos com os anos temáticos que nos prepararam para o jubileu centenário de criação, onde realizamos uma festa jubilar inigualável, bem como tantos outros feitos que as páginas da história e da vida nos contarão com o passar dos anos. Enfim, damos esses passos porque colocamos a igreja acima do nosso querer. É por isto que quero agradecer. Muito obrigado. Obrigado pelo sim, pela ajuda,
pelas cruzes. Obrigado por tantas venturas que me permitiram, como bispo, crescer na maturidade da fé e da santidade. Gostaria de terminar esta pregação pedindo que o amor do coração de Jesus Cristo Rei, padroeiro desta catedral e da nossa centenária diocese, arraigue cada vez mais nossos corações sacerdotais. E que Maria Santíssima, a Senhora Rainha dos Anjos, padroeira da matriz mais antiga da cidade, padroeira desta cidade e deste município, nos auxilie sempre nesta árdua missão de anunciar o seu Filho Jesus Cristo. Concluo dizendo as palavras do beato Álvaro del Portillo: obrigado, perdão, ajude-me mais, Deus lhes pague. Amém.